Hoje estou aqui para falar sobre The Crew, o MMO de carros criado pela Ubisoft que tinha como objetivo mudar radicalmente a forma como jogos de corrida são vistos. A pergunta é, será mesmo que The Crew é tudo isso que a Ubisoft anunciou ou estamos novamente diante de um game hypado? Fique comigo pelos próximos minutos e vou te contar tudo o que eu achei sobre The Crew. Não dá para negar que o enredo de The Crew é bem batido. Eu mesmo já vi o finado Paul Walker fazer o que Alex, o protagonista do jogo, faz. Basicamente, ele deve se infiltrar em uma gangue de pilotos de corrida, traficantes, assaltantes, motherfuckers, assassinos de irmãos mais velhos. Além disso, essa gangue chamada 501 tem como testa de ferro um agente corrupto do FBI chamado Coburn e um outro delinquente chamado Dennis Jefferson, também conhecido como Shiv. Os dois foram responsáveis pela morte do irmão de Alex, e além disso, ainda o incriminaram e fizeram ele apodrecer 5 anos em uma prisão estadual. Com esse pano de fundo, Alex é procurado por Zoe, uma agente especial que quer a cabeça de Coburn, e de quebra oferece a liberdade e a oportunidade de vingança a Alex contra os dois caras que destruíram a sua vida. Confesso que joguei pouco mais de 35% do jogo para fazer essa análise, até porque The Crew é um dos maiores mapas já criados para um jogo de videogame, e seria impossível terminar o jogo em 4 ou 5 dias. Porém, ainda assim deu para perceber que mesmo não podendo controlar o personagem fora do ambiente de corrida, o jogo desenvolve bem a história de Alex e sua busca por entrar na gangue 501. O game tem diálogos que esclarecem muitas coisas, e depois de um certo tempo você consegue sim se envolver na história. Claro, desde que você não seja um crítico de algum site de game, mas esse papo sobre crítico eu vou trazer em um vlog no futuro aqui no canal. Com suas conquistas nas pistas de todo o país, Alex passa a ganhar o respeito da gangue e assim aumenta suas chances de ajudar a capturar Coburn e também a sua vingança pessoal contra Shiv. Assim como eu, se você quiser saber o final dessa história, vai ter que passar horas dirigindo. Afinal, é disso que se trata um game de corrida, certo? Sinceramente eu não sei qual é o maior jogo já criado na história dos videogames, porém, uma coisa posso garantir. The Crew tem o maior mapa da nova geração com certeza. A loucura da Ubisoft foi muito bem sucedida nesse quesito. Se você achava que Los Santos era grande, você realmente tem que jogar The Crew, para ver que ela caberia em um bairro de uma cidade qualquer. Calma, eu não estou comparando GTA V com The Crew, até porque isso seria uma grande idiotice. Os dois são jogos totalmente diferentes, mas a imensidão criada pela Ubisoft em The Crew me deixou de boca aberta. As principais cidades dos Estados Unidos foram recriadas no jogo, eu não sei se em escala real ou não, porém com certeza eles cuidaram de cada detalhe. É óbvio que estamos falando de um jogo de videogame de mundo aberto, isso pode trazer alguns pequenos erros, porém no geral o mapa de The Crew, além de imenso, é absurdamente lindo. Eu fiz uma viagem de Seattle a Nova York e passei por diversos estados e paisagens e acredite, essa viagem durou mais de 1 hora e 20 minutos e para quem esperava um game de corrida, isso é ótimo. Ok Lucas, beleza, mas eu quero saber se eu vou poder colocar neon no meu carro e sair por aí para poder pegar algumas novinhas. Calma pequeno padawan, quando o assunto é personalização, The Crew não chega nem perto de jogos como Forza Motorsport 5. Porém, você tem sim boas opções para personalizar o seu carro e deixar ele com a sua cara. A grande questão aqui é como The Crew apresenta essas opções. Você não vai poder pegar um carro de rua e transformá-lo em um super carro de rally. Em The Crew, se você quiser fazer isso, vai ter que comprar um modelo variado do mesmo carro que permite fazer esse tipo de modificação. Isso é um pouco chato, até porque você tem que andar bastante e ganhar muitas corridas e desafios para ter dinheiro para comprar os carros. Mas como eu disse, The Crew é um jogo de corrida e correr é o que você tem que fazer. Contudo, esse formato escolhido pela Ubisoft não me agradou muito e fez o game perder alguns décimos na minha nota final. Ainda falando sobre personalização e tunagens do carro, você pode mexer em praticamente tudo, desde colocar novas rodas, suspensões, aerofólio, caramba, até personalizar a parte interna do carro. Confesso que eu fiquei um bom tempo para decidir essa parte da personalização. Isso porque eu gosto muito de jogar com a câmera interna de jogos de corrida. Então, um toque especial no interior do carro era realmente muito necessário. A quantidade de carros disponíveis para compra também não me agradou muito. Porém, como eu disse, eu joguei pouco mais de 35% da campanha do jogo
E talvez tenha mais carros me esperando ao terminar essa análise e voltar correndo para The Crew. A possibilidade de testar os carros antes de comprar também me agradou bastante. Eu não sei se isso já foi usado em algum outro jogo de corrida, mas para mim foi bem legal poder testar todas as possíveis máquinas disponíveis no jogo. No final, acabei ficando com um Dodge Challenger SRT8, uma máquina capaz de me deixar empolgado com sua braveza e velocidade. Eu acredito que parte das notas baixas que The Crew vem recebendo da imprensa especializada deve-se a dois fatores. O primeiro é uma certa birra que a indústria pegou da Ubisoft esse ano. O segundo, com certeza, foi a falta de elementos reais de MMO no jogo. Tirando poucos ajustes que você pode fazer na parte de pontos e privilégios, não existe nada muito abrangente e novo que The Crew tenha trazido para o mercado. Isso foi um erro e talvez esteja custando um pouco caro agora que as análises começaram a pipocar na internet. Se gráficos fosse o quesito mais nobre de jogos, Mario Kart 8 não teria sido eleito o melhor jogo de corrida de 2014. Nesse quesito, The Crew deu um show. As paisagens são de tirar o fôlego e eu tenho certeza que você vai querer fazer longas viagens só para poder contemplar toda a magnitude criada pela Ubisoft no jogo. Eu deixo aqui duas dicas para você. Viaje para Las Vegas à noite e para Nova York na parte da manhã. É lindo. Os carros obviamente são muito bem modelados e isso não poderia ser diferente. Em alguns momentos do jogo é possível perceber uma pequena queda de taxa de frame. Porém isso não chega a interferir na experiência que você tem com o jogo. A direção de arte do game me impressionou. Depois de jogar por algumas horas, procurei alguns lugares que passei no jogo no Google Street. Não é que eles realmente existiam. Talvez eu esteja negligenciando esse quesito no resultado final do mau humor de quem fez reviews de The Crew. Muita gente simplesmente não gosta de jogos de corrida com a jogabilidade arcade. E sim, The Crew não é um simulador de corrida, ele segue mais o estilo Need for Speed. Eu, sinceramente, prefiro jogos assim. Talvez por isso eu tenha gostado tanto do jogo. Porém, nem tudo são flores na jogabilidade. Alguns bugs meio bizarros acontecem como, por exemplo, quando você bate de frente com outro carro e o seu carro funciona basicamente como um ariete, jogando o pobre coitado para o lado. Ou quando você tem uma crise destrutiva e decide correr como um piloto de Fórmula 1 e bater de frente com uma árvore, mas descobre que na verdade aquilo era mais um holograma. Ok, isso é chato, mas não chega a tirar o brilho do jogo. Outro quesito que poderia ser melhorado é a trilha sonora, mas antes vale ressaltar que The Crew não tem uma versão dublada em português, oferecendo apenas a função de legenda em nosso idioma. Mas voltando à trilha sonora, ela é bem discreta. Você pode até alterar entre algumas rádios, porém nada que vai te impressionar muito. Esse foi um erro grave ao meu ver, visto que nada melhor do que uma boa trilha sonora para fazer viagens tão longas. E por falar em viagens longas, esse é um outro ponto negativo do jogo, ou que talvez não tenha sido entendido da forma correta. Veja bem, The Crew é um MMO de carros, então subentende-se que você deverá dirigir bastante, certo? Não para algumas pessoas. Muita gente está reclamando que para usar as chamadas viagens rápidas é preciso passar antes pelo destino desejado. Então eu pergunto, se você não queria dirigir bastante, por que diabos comprou um jogo de corrida? Bom, mas deixa pra lá minha revolta. Como eu disse, para fazer as viagens rápidas é preciso que você já tenha passado pelo destino desejado. Então prepare-se para dirigir muito, muito mesmo. A minha nota final para The Crew é um louvável 8.5. Só não dei uma nota maior, pois realmente o jogo apresenta alguns pequenos erros que poderiam ter sido corrigidos com 2 ou 3 meses a mais de desenvolvimento. O fato é que realmente esse ano a Ubisoft caiu na lista negra de especialistas de games. Se você procura um jogo de corrida com elementos suaves de MMO e entende que para isso vai ter que dirigir bastante, The Crew é um jogo para você. Agora, caso você queira comprar um jogo de corrida e não dirigir tanto assim, aconselho você a tentar um outro jogo. Então se você gostou desse vídeo já sabe, deixa o seu like e inscreva-se no canal do Game for Fun Brasil para não perder nenhum de nossos gameplays, dicas e análises. Visite também a gente no facebook.com/gameforfun ou então no twitter.com/gameforfunbr. Se você precisar de mais algumas dicas de diversos jogos como GTA, FIFA 15 e vários outros, visite o nosso site que é www.gameforfun.com.br. E se você quiser comprar The Crew em mídia digital, acesse a loja.gameforfun.com.br. Além do The Crew, nós temos diversos outros jogos lá.
Bom, então eu deixo meu abraço para você e a gente se vê em um próximo vídeo aqui no canal do Game for Fun Brasil. Um abraço e valeu! A oportunidade de vingança a Alex contra os dois caras que destruíram a sua vida. Confesso que joguei pouco mais de 35% do jogo para fazer essa análise, até porque The Crew é um dos maiores mapas já criados para um jogo de videogame e seria impossível terminar o jogo em 4 ou 5 dias. Porém, ainda assim deu para perceber que mesmo não podendo controlar o personagem fora do ambiente de corrida, o jogo desenvolve bem a história de Alex e sua busca por entrar na gangue 501. O game tem diálogos que esclarecem muitas coisas, e depois de um certo tempo você consegue sim se envolver na história. Claro, desde que você não seja um crítico de algum site de game, mas esse papo sobre Hoje estou aqui para falar sobre The Crew, o MMO de carros criado pela Ubisoft que tinha como objetivo mudar radicalmente a forma como jogos de corrida são vistos. A pergunta é, será mesmo que The Crew é tudo isso que a Ubisoft anunciou ou estamos novamente diante de um game hypado? Fique comigo pelos próximos minutos e vou te contar tudo o que eu achei sobre The Crew. Não dá para negar que o enredo de The Crew é bem batido. Eu mesmo já vi o finado Paul Walker fazer o que Alex, o crítico, eu vou trazer em um vlog no futuro aqui no canal. Com suas conquistas nas pistas de todo o país, Alex passa a ganhar o respeito da gangue e assim aumenta suas chances de ajudar a capturar Coburn e também a sua vingança pessoal contra Shiv. Assim como eu, se você quiser saber o final dessa história, vai ter que passar horas dirigindo. Afinal, é disso que se trata um game de corrida, certo? Sinceramente eu não sei qual é o maior jogo já criado na história dos videogames, porém uma coisa posso garantir, The Crew tem o maior mapa da nova geração com certeza. A loucura da Ubisoft foi muito bem sucedida nesse quesito. Se você achava que Los Santos era grande, você realmente tem que jogar The Crew, para ver que ela caberia em um bairro de uma cidade qualquer. Calma, eu não estou comparando GTA V com The Crew, até porque isso seria uma grande idiotice. Os dois são jogos totalmente diferentes, mas a imensidão criada pela Ubisoft em The Crew me deixou de boca aberta. As principais cidades dos Estados Unidos foram recriadas no jogo, eu não sei se em escala real ou não, porém com certeza eles cuidaram de cada detalhe. É óbvio que estamos falando de um jogo de videogame de mundo aberto, isso pode trazer alguns pequenos erros, porém no geral o mapa de The Crew, além de imenso, é absurdamente lindo. Eu fiz uma viagem de protagonista do jogo faz. Basicamente, ele deve se infiltrar em uma gangue de pilotos de corrida, traficantes, assaltantes, motherfuckers, assassinos de irmãos mais velhos. Além disso, essa gangue chamada 501 tem como testa de ferro um agente corrupto do FBI chamado Coburn e um outro delinquente chamado Dennis Jefferson, também conhecido como Shiv. Os dois foram responsáveis pela morte do irmão de Alex. E além disso, ainda o incriminaram e fizeram ele apodrecer 5 anos em uma prisão estadual. Com esse pano de fundo, Alex é procurado por Zoe, uma agente especial que quer a cabeça de Coburn, e de quebra oferece a liberdade e